Olá, gente, boa noite. Prazer estar aqui. Voltando daquele período em que a gente ficou dando um tempo, né? A gente ficou pelo menos uns 6 meses sem fazer nenhuma atividade assim de transmissão de ideias, de troca de ideias, né? Porque a gente ficou, como vocês sabem, quem acompanha a gente aí, a gente ficou envolvido nessa questão das eleições, né? A gente foi importante, né, essa dedicação nesse período aí para garantir a nossa opinião aí diante da sociedade e no nosso leque de relações em que a gente influencia e é influenciado, né? Então foi importante a gente estar aí durante um tempo dando essa atenção para esse momento importante que é garantir espaço para políticas públicas democráticas, participativas, através das eleições, né? E hoje estamos retomando hoje, aqui pelo meu canal, porque a gente teve dificuldades aí, o StreamYard, essa plataforma que a gente usa para fazer os streamings, entrou em conflito lá com o canal do Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, mas não há de ser nada, porque a gente vai fazer o papo aqui e depois a gente vai replicar isso lá no canal oficialmente, tá certo? Então, assim, na verdade, o papo vai ser... procura aí quem está chegando junto aí, inclusive o Fábio está perguntando aí como é que faz. Entra em Ivan Cultural no YouTube e cata a gente aí, Ivan Cultural, para a gente poder ter aqui um papo com a galera que quer interagir. Infelizmente deu problema lá. Então, Ivan Cultural, eu vou inclusive colocar lá, enquanto o Fábio estiver aqui interagindo com a gente, eu vou lá fazendo contato com a galera nos outros canais para informar que a gente está aqui, porque isso foi um problema que deu agora no final da tarde. E antes de mais nada, quer dizer, para a gente já começar nessa conversa, eu quero chamar o meu amigo, né? Amigo de fé, irmão, camarada, parceiro de luta, Fábio Lima, professor Fábio Lima Peixoto, grande parceiro. E aí, meu caro? Tá em família aí? Nesse papo aí, e aí sabe, né? A gente fica tranquilo, porque o papo que a gente vai levar aí é um papo que a gente teria se estivesse na sala ou na minha casa ou eu na sua, entendeu? Então relaxa, porque a gente quer fazer com que o clima seja exatamente esse, um clima de interação e que a gente bata um papo super amistoso, como a gente sempre conversa quando a gente consegue estar junto. Fábio, eu queria primeiro te agradecer muito, cara, por topar iniciar essa conversa no Dimensões da Cultura, que é uma iniciativa que a gente está tomando no sentido de retomar a conversa de retomar esses diálogos culturais aí, sobre os diversos aspectos da cultura, né? Não somente a questão da cadeia produtiva, mas do princípio também cidadão, antropológico, simbólico da cultura, né? A gente, inclusive, para engrossar a conversa, eu acho que é até bom a gente começar falando um pouco sobre aspectos que a gente conhece bem, né? Essa coisa da nossa afinidade com a história do Brasil. O quanto começa essa questão da criação do gosto, né? Essa coisa de ter uma nobreza que determina o que é cultura, o que é bonito, o que é feio, né? E a gente tem a necessidade de bater esse papo aqui partindo dessa conversa informal que vai desencadear tudo que vai rolar nas nossas próximas conversas até a terceira semana de dezembro. E aí, Fábio, eu quero te dar espaço aí para dar uma boa noite aí, inicial, antes de efetivamente a gente conversar. O Fábio foi representante do Ministério da Cultura aqui na região Sudeste, é um cara que é envolvido diretamente
nas discussões de política pública de cultura. E eu quero te dar uma boa noite, meu irmão, e deixar a palavra contigo para um primeiro, para as falas iniciais aí. Então, meu camarada, em primeiro lugar, quero saudar a Baixada Fluminense, quero saudar você, quero saudar a sua camisa, já falei isso para você antes. A gente, é como diz, com que roupa eu vou. E hoje em dia isso está refeito numa espécie de um meme, que eu já estou com roupa de ir. Aí tu veio com a camisa do Flamengo, a minha tá ali secando. Aí eu vim com a camisa do Império Serrano. Então, opa, tá bom, tá valendo também. Tá de boa medida. Não é? Cada um de nós, Enfim, a gente sabe que isso é um debate sobre cultura, né? Sim, ou seja, sim. A gente veste aquilo que a gente é, né? E eu acho que, nossa, é muito bom estar aqui. Muito bom estar de volta a conversar, né? Parece que a gente está saindo de um tempo de mordaça, né? De um silenciamento que não foi oficial, mas que de fato existia e ainda existe, né? Particularmente para quem está em sala de aula, para quem está nas praças, para quem está nos palcos, enfim, para quem está nas redes, né? Esse silenciamento, essa tentativa de silenciamento ainda existe. Mas a gente resiste, né? E é isso, assim, cara. Muito obrigado pelo convite. Assim, a gente está juntão mesmo e vamos continuar aí tocando esse papo, porque eu acho que a gente está vivendo. O Brasil fez uma escolha e a gente tem que respeitar essa escolha, né? A gente respeita, eu acho que a gente sentiria muito, mas a gente respeitaria se fosse outra escolha, né? Mas a gente, enfim, tem que entender que há uma maioria democrática que escolheu um projeto, de civilização, de civilidade. A gente disse não à barbárie. A gente disse não a dar tiro na Polícia Rodoviária Federal. A gente disse não a bater. Fiquei chocado quando eu vi isso hoje. Empresário de olho azul, cabelo louro. Daqueles lugares que dizem que são, né? Enfim, bater com uma barra de ferro na cabeça do policial. Então, assim, a gente questiona, a gente critica, a gente propõe alternativa, mas a gente não vai fazer aquilo que a gente questiona. E aí é discutir a cultura, por exemplo, como uma cultura de paz, né? Não é uma cultura do não confronto. O confronto existe, tem que existir, mas no campo das ideias, não no campo da negação das ideias, da negação da liberdade, da negação da dignidade humana e até do direito à vida. Então, assim, eu acho que é muito bom estar aqui e quero, enfim, muito agradecer a você e a todo o Centro Cultural aí por poder ter, enfim, sido chamado para esse momento. Você falou bem legal nessa coisa de aceitar um posicionamento. A gente aceitou a escolha da maioria em 2018, né? A gente cumpriu um papel democrático já em 2018 e nunca antes da história desse país a gente teve um nível tão profundo de contestação das estruturas democráticas que fazem com que todo mundo ocupe um lugar de fala na política, nos parlatórios dos parlamentos, né? Nos espaços dos espaços parlamentares, né? E a gente está vivendo um momento em que, não é só a ocupação do espaço de poder, é também o que se coloca em contrapartida à ocupação desse espaço, né? Eu estava vendo um vídeo aí, a gente segue o Galãs Feios em casa, né? Um amigo meu falou isso hoje. Cara, e aí estava vendo o Paulo Cogos, cara, o cara teve até 33 mil votos em São Paulo e ele se diz anarcocapitalista, né? Oi? Mas usou os recursos do fundo eleitoral, né? E quer dizer,
E aí, o que a gente estava vendo era um rapazinho, né? Um rapaz jovem, né? Menos de 18 anos, botando uma pilha nele e tal. Pô, mas você usou o fundo eleitoral, né? E tal. Não, como é que você vai ser anarcocapitalista usando a estrutura do Estado? Aí ele começou a xingar o rapaz, falou assim, eu vou chamar a polícia, vou chamar a guarda municipal. Eu falei, pô, mas a guarda municipal e a polícia são o Estado. Quer dizer, são incoerências com as quais a gente conviveu durante quase 4 anos, né, Fábio? E aí eu acho que é um momento, acho que foi um momento didático. Eu sempre disse que era importante que o Brasil vivesse esse momento para que a gente compreendesse, né, para que essa geração compreendesse o que é uma estrutura democrática, republicana, e a importância de que isso funcione de forma coerente, equilibrada, né? E cidadã, não é isso? Sim, sim. Então é isso, cara. Eu acho assim, eu estava aqui, assim, eu estava tão feliz, e continuo, né, obviamente, com esse papo nosso, que hoje eu fiquei pensando em várias coisas, assim, que a gente podia dizer, falar, trocar ideia. Até como você falou, esse aqui é um papo daqueles que a gente teve em Vassouras, na Lapa, a Mesquita, e então os outros lugares, né? Trocando ideia, comendo torresmo, tomando uma cerveja, só faltou a torresmo e uma cerveja aqui. Mas, enfim, mas eu acho que assim, e que inclusive isso é cultura, né? Eu acho importante a gente compreender isso. Então, eu comecei a pensar sobre mim, tá ligado? Assim, eu quero te pedir licença para falar um pouco sobre isso. Né? Eu tinha 5 anos, Ivan, e eu me lembro, eu tenho, assim, na verdade, a gente passou, não são 4, né? Na verdade, desde que o Temer assumiu, a gente começou a passar um processo muito difícil, né? Primeiro porque foi um golpe, e isso está claro, não é uma questão ideológica. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Não é uma questão ideológica. Poderia ser, mas não é uma questão prática, assim, né? Assim, a Dilma está aí, a gente pode, eventualmente, não eu e você, aliás, inclusive eu e você podemos, mas assim, qualquer pessoa pode ter questionamentos ao governo da Dilma, achar que tinha equívocos, que o rumo era errado, e isso é da política, isso é da democracia. E aí, mais 2 anos, tinha eleição, as pessoas que achavam isso trocariam, né, o rumo do projeto. Né? Assim, beleza. Mas houve um assodamento para que fosse tirada a Dilma. E ali vários sinais foram dados. Houve um deputado federal que negava a política, dizia que não era um político profissional, mas que era deputado há quase 30 anos. Né? E os filhos também estavam na política, né? Senador, deputado, eu não vou me lembrar o tempo que cada um chegou a cada lugar, mas todos eles estavam na política. Então, assim, negar a política sendo da política é muito ruim, né? Porque é desonesto. Agora, sim, e mais o mais grave é que naquele mesmo momento fez-se uma celebração ao único, o que, aliás, não deixa de ser uma vergonha, internacional, diria eu, mas ao único torturador condenado no Brasil. Né? A vergonha não é ele ter sido condenado, é ser o único até então. Então, assim, num espaço público, num espaço da democracia, que é chamado de Casa do Povo, e nada aconteceu. Então, ali abriu a porteira para as aberrações. Ali abriu a porteira para a negação dos direitos, para a negação da vida e tal. E aí, eu quero lembrar, eu estava falando da minha vida lá e tal. Quando eu tinha 5 anos, Ivan, meu pai, que é um falecido pai, um jornalista, enfim, eu me lembro disso até hoje, mano. Assim, sabe? E eu estava na barca, indo de Niterói para o Rio. E a barca tinha acabado de atracar. E assim, quem chega na Praça 15, eu me lembro, eu quero reforçar que eu me lembro muito disso. Eu estava do lado direito, né? Daqui para lá, do lado direito. Era obviamente, aquela barca antiga, né? Enfim. E eu não sei o que me deu na cabeça, não sei onde foi que eu vi isso. E eu perguntei, pai, o que é democracia? Ou o que é ditadura? Foi uma coisa ou outra, né? Enfim. E ele me respondeu da seguinte forma: um cara doce, um cara querido, um cara que, nossa, como cuidava bem de mim. Ele também respondeu da seguinte forma: cala a boca. Cala a boca. Isso era 1980, 1981, aproximadamente. E eu, de tal forma
que eu me lembro disso até hoje, saca? Então, assim, e por que eu estou falando isso? Para entender o papel da cultura na vida da gente. E aí tá, passou a vida, e passaram quase 10 anos, enfim, um pouco menos talvez. E aí eu estudava num colégio, eu sou de Niterói, né? Enfim, estava num colégio ali em São Francisco, em Niterói, no Assunção, colégio até de freira, olha só isso, né, cara? Quem diria que hoje isso seria possível? E o debate político era importante pra caramba. Acontecia, assim. E era um garoto, quase uma criança, eu tinha 13, 14, 15 anos, e acompanhava esse debate. E aí, em 89, a eleição presidencial, né? A escola fez um amplo debate, um debate que, assim, mano, juntou, eu quero dizer, a todas as pessoas do que era a quinta série, atual sexto ano, até o terceiro ano do ensino médio, terceira série hoje do ensino médio. Todo mundo discutindo, aquela coisa, pá, não sei o quê. Enfim. E aí, eu estava na sétima série, né, que seria hoje o oitavo ano. A professora de história resolveu levar a gente para uma sala de vídeo que nós tínhamos lá. E passou um filme. Quero registrar aqui o filme. A palavra filme. Esse filme, Para Frente Brasil, ele falava sobre a questão do golpe dos anos 70, da Copa de 70, da tortura escondida por aquela celebração, né, embebida na censura, no milagre econômico, enfim. E palavras minhas hoje, claro, né, não, talvez não tivesse ainda o entendimento do milagre econômico, do resto eu já tinha, porque a escola deu esse entendimento. E aí, cara, num dado momento eu vi, porque nesse ínterim eu soube da tortura, da prisão do meu pai. Por que meu pai me mandou me calar a boca? Porque meu pai foi torturado, cara, antes de eu nascer. Meu pai foi preso 2 vezes, uma como estudante e outra como jornalista já. Como estudante ele foi torturado, como jornalista não. Que ele chamou o Jarbas... Meu pai fez um artigo chamando o Jarbas Passarinho, então ministro da Educação, de intelectual de almanaque. Aí ele foi preso, mas não foi torturado. Quando estudante, um homem da periferia, né, um homem de uma história pobre, ele foi preso e torturado. E ali, naquele momento, volto a dizer, não era 13, ali já devia ser 13 para 14 anos, porque eu faço aniversário em agosto. E ali, assim, eu saí da sala chorando, escondido, porque eu sabe que na nossa cultura, eu quero só pontuar. O filme está aqui, eu quero fazer a linha da cultura, tá? A nossa cultura mas não chora. Em 89, muito menos. Claro que eu choro pra cacete. Mas assim, aí eu saí chorando escondido. Aí um amigo meu, o Mário, que hoje é um artista, né? Inclusive tem um bando de reggae aqui em Niterói, enfim, um cara fantástico. Ele foi o cara que conhecia meu pai também, e ele viu e conversou comigo. Eu falei, não, deixa pra lá, eu entendi o processo. Enfim, eu vi o que meu pai passou, porque passou no filme o Paulo de Arara, como os filhos da mãe eles se compraziam da dor, e por aí vai, enfim, né? Então, assim, cara,